Fala galera, beleza? Bom, é a primeira vez que eu vou falar com vocês aqui de forma séria, sem fazer nenhum tipo de piada sobre a denúncia que a deputada Tabata Amaral fez ao meu respeito. Ela me denunciou ao Ministério Público de São Paulo por conta de piadas que eu fiz no local adequado, para as pessoas adequadas. E quando eu falo pessoas adequadas, local adequado, local de comédia, pessoas que pagaram e foram lá assistir o conteúdo de comédia. E publiquei na minha página de comédia, que são para as pessoas que gostam de consumir. Ela viu esse texto, várias pessoas aí não gostaram das piadas. Muitas delas me procuraram para dialogar, expliquei o ponto, o contexto de piada. Muitas delas entenderam, algumas não, mas ainda que segue. Porém, a deputada Tabata Amaral me denunciou ao Ministério Público de São Paulo. E eu estou na luta aqui, tentando ter meu espaço para poder responder, conversar. Essa é uma reportagem na Folha de São Paulo. Me procuraram antes de publicar a reportagem, não tinha acesso do que estava sendo escrito nessa reportagem, então eu preferi ter nada a declarar. E depois agora ela foi no Morning Show, falou de uma forma superficial do caso, não citou meu nome, mas ela falou sobre o caso, e aí mais uma vez virou aquela bola de neve, minha vida virou uma bagunça. Pediu direito de resposta ao programa Morning Show, lá na Rádio Jovem Pan. Não me deram direito de resposta, porque, segundo eles, deputada Tabata Amaral e nenhum dos outros integrantes do programa Morning Show citaram meu nome. Então, entendo, mas eu queria ter o direito de resposta. Como não tenho esse direito de resposta, estou aqui gravando esse react, não sei falar inglês, deve ser um desses três, e eu separei vários trechinhos aqui da entrevista que eu achei interessante até eu comentar. Então, se você assistir e gostar, deixa sua curtida aí, comenta, compartilha pra geral aí, pra dar essa força pra esse comediante que tá aqui na luta sozinho, beleza? Valeu, gente. Vamos aqui pro primeiro trecho. Diferentes partidos sentarem para focar num problema. Me parece que ele está acertando quando ele preza pelo diálogo, quando ele preza por resolver o problema. Peraí, vou parar por aqui. Me parece que ele está acertando quando ele preza pelo diálogo, quando ele preza para resolver o problema. Muito bonito. Quando eu vejo um deputado, uma deputada ou qualquer tipo de político defender o diálogo antes de arrumar qualquer tipo de confusão, eu acho muito bonito, acho elegante, acho sensacional. Só que você tem que ter uma coerência baseado no que você defende e no que você pratica, não é mesmo, senhorita Tabata? E não é o que está acontecendo agora, você não está tendo coerência, porque no meu caso, a primeira coisa que você fez foi me denunciar ao Ministério Público de São Paulo. Você não me procurou para ter um diálogo, você pode ter julgado que eu sou capacitista, você pode ter julgado que eu cometi um crime, e etc, etc, tal. Só que você não me procurou para ter o diálogo, para praticar isso que você defende e isso que você admira nos outros, né? Então, mais um ponto aí que eu gostaria de deixar claro. No meu direct não tem nenhuma mensagem sua, não tenho nenhum e-mail recebido seu ou da sua assessoria, que seja aí de todos os seus funcionários que você deve ter, Facebook, enfim, todos os tipos de comunicação que tem informando a minha plataforma, eu não recebi nenhum tipo de mensagem para dialogarmos, né? Então, só deixar claro aí um pouquinho mais da incoerência da senhorita Tabata Amaral. Vamos ver aqui mais uma partezinha aqui. Projetos, ou com alguma lei, ou com alguma coisa que... Eu gosto dessa menina aqui, velho. O Afá, não sei se estou falando o nome certo dela, mas eu gosto dessa menina. Ela é muito coerente, gosto muito das coisas que ela compartilha nas redes sociais dela. Vamos ver essa parte aqui que tá interessante. Para chamar atenção, né? Quando você está em baixa, por exemplo, você começa a querer chamar atenção por alguma coisa e às vezes acaba fazendo um barulho em uma coisa que é irrelevante. E, recentemente, aconteceu que você acionou o Ministério Público contra um humorista. Você, como defensora de liberdade, liberdade de expressão, acha justo usar o poder público, né, você como deputada, para tirar a liberdade de um artista? É isso que tá todo mundo se perguntando. Você vê lá no Twitter da Tabata, você vê no Instagram da Tabata, você vê até nesse vídeo aqui que está disponível no YouTube, você vê muitas pessoas inconformadas. Muitas delas nem gostaram das piadas, mas entendem o que é piada. Mas enfim, gostei muito desse posicionamento, dessa pergunta da Wafá. Vamos ver o que... Eu me sinto lidando com uma cebola, em que a gente vai camada por camada. Primeiro ponto, eu não estou em baixa. Não é o que parece pra mim também, tá? Eu concordo com a visão, porque tá em baixa. Véspera do carnaval, a tia foi lá no Ministério Público, me denunciou.
E foi lá pular carnaval com Juliette, etc, etc. Se divertiu a beça e deixou o chicote selando nas minhas costas aí. Vamos ver o que vai rolar aí. Eu entendo o ataque um pouco baixo, desnecessário nesse contexto. Não falei sobre você, eu falei sobre a gente querer fazer barulho, às vezes, midiático. Isso aí, é aí que tá. Você vem com uma verdade, você vem com um argumento de verdade, a pessoa já se ofende, já fala, ai, você está me atacando, não tem nada a ver. Ela só fez um questionamento, só colocou na prática aí, ó, o barulho midiático diante de um caso irrelevante, que de fato é irrelevante, eu sou um comediante irrelevante, não sou famoso, não influencio ninguém, e as minhas piadas são piadas, e fiz um grande escarcéu, né? Que eu tenho um trabalho muito atuante e que eu não preciso disso. Em nenhum momento precisei, graças a Deus, muito atuante pelo que eu falei na questão do saneamento, da educação, na área ambiental e por aí vai. Então continua atuando lá, não vem meter o dedo na comédia, não vem encher o saco de comediante por fazer comédia, entendeu? Mas beleza, vamos lá, vamos seguir aqui. O segundo ponto teve um debate no podcast Flow, que ficou muito divulgado, em que eu fiz uma fala muito enfática, defendendo uma visão de liberdade de expressão, que é a seguinte: a sua liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. Tá bom, Tabata, legal essa pontuação que você fez, muito interessante, só que isso é um argumento seu, e a liberdade de expressão... quando você coloca no Google que significa liberdade de expressão, ela tem um significado só. Você já está virando uma visão filosófica de interpretações de liberdade de expressão, acaba quando a liberdade de expressão do outro. Enfim, não tem nada a ver. Mas beleza, vamos seguir aqui. Vamos ver onde vai dar isso. Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista. Concordo. O humor, ele não lhe inibe de sofrer as consequências da lei. Concordo plenamente, senhorita Tabata. Ou nenhum comediante, acho que nem comediante, nem taxista, nem médico, nem lixeiro, ninguém está autorizado a cometer esse crime de fazer comentários capacitistas, racistas, homofóbicas, independente de quais sejam. E o meu caso não foi isso, eu não fiz isso, eu não fui capacitista. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Eu acho que não é só a questão do comediante, acho que é a questão da sociedade onde ninguém deve cometer esse crime. Porque existe uma grande diferença entre você fazer uma piada contando um tema e no mesmo palco você proferir palavras que sejam homofóbicas, racistas e capacitistas. Ou até, sei lá, xenofóbicas que sejam. E não foi o meu caso. Tá? Esse programa você já vê que está indo por um caminho, essa frase dela, como se Bruno Lambert tenha sido capacitista ou racista ou homofóbico, e não foi isso. Outro ponto, eu não questionei esse humorista como deputada federal, foi como Tabata, no meu CPF. Porque, sim, eu me senti extremamente incomodada ao ver o que, na minha visão, é o cometimento de um crime, que é um humorista, ir para um canal com falas extremamente nojentas, sexuais, preconceituosas contra uma mulher cadeirante. Muito bem, senhorita Tabata, você pontuou isso, você achou que é nojento, você achou que é preconceituosa, você achou, né? Você não tem certeza se é isso ou não. A piada tem um contexto no dia que eu estive no motel com uma cadeirante, a qual a própria cadeirante achou legal eu contar para ela que eu gostaria de fazer algumas piadas. Enfim, o capacitismo é quando você exclui. Se eu estivesse no palco falando, jamais iria para um motel com uma cadeirante, porque ela é cadeirante, isso sim é capacitismo. Não, eu fui para um motel com a cadeirante. E isso não quer dizer que eu fiz nenhum favor para ela, muito pelo contrário. Ela fez um favor para mim, de ir para o motel comigo. Só que o meu maior ponto você fala num programa onde tem milhares de pessoas assistindo, que são frases nojentas, etc, etc, contra uma mulher cadeirante, isso parece que é uma coisa grotesca, e as pessoas nem assistirem o vídeo, estão assistindo e já estão me atacando. Então isso é mais uma tática de assassinar a reputação de um comediante que fez piadas quando está no motel com a cadeirante, assim como outros comediantes fazem piadas quando está no motel com mulheres que conseguem andar, que não são cadeirantes, assim como mulheres fazem piadas que estão no motel com homens também. Só que quando você trata de uma forma normal e faz piadas como você faria piadas com uma pessoa que anda normalmente, isso é inclusão. Pelo menos é um ponto de vista que eu tenho. Vamos continuar aqui. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, não quero nem divulgar, mas é realmente... Aí que tá, ninguém teve a oportunidade de ver o vídeo, porque foi uma estratégia que foi feita, que o vídeo foi cortado, pelo que eu ouvi dizer, foi compartilhado em alguns grupos do WhatsApp, pessoas tiraram o print do vídeo ou filmaram minha tela e colocaram nas redes sociais de cada uma,
e tava lá, não acesse o vídeo do cara para não viralizar e não ganhar algoritmo. É lógico que as pessoas não iam ver. É lógico que as pessoas não iam entender o contexto da piada, sendo que o vídeo foi cortado e postado do jeito que as pessoas gostariam de manipular, né, senhorita Tabata? Mas vamos lá, vamos continuar. Que eu acho que essa parte você nem teve dedo, eu sei disso. Chegou em você de uma outra forma, mas aquela história do diálogo, de etc e tal, caiu por terra, né? Mas vamos lá. Muito absurdo. Quem vai dizer... você está falando na época que eu falei desse assunto, eu lembrei. Assim, não é uma coisa leve. Mas realmente foi pesado. Mas vocês não acham que o humor não pode ter limite? Porque querendo ou não, ele é um artista, né? Eu realmente acho que o limite... Sim, o teor artístico. Eu não sei se... eles estão falando, quando ele falou falou aqui na ponta que eu sei do que você está falando, também achei pesado. Eu não sei se ele assistiu o mesmo vídeo, pode ser que ele esteja confundindo com outros comediantes, mas até então, beleza? Mas é um teor artístico, né, gente? Eu sou artista, sou comediante, eu conto de coisas, de todos os tipos de assuntos, mas enfim, vamos ver que eu vou ficando nervoso ouvindo essas argumentações de pessoas que não consomem comédia, né? Limite a lei. E no meu entendimento, ele está infringindo a lei que define o que é capacitismo. Agora, não é a Tabata que vai julgar, graças a Deus, isso aqui não é uma ditadura. Eu vi um crime de racismo, de homofobia, de capacitismo, eu no meu CPF vou acionar o judiciário. Legal, no seu CPF você vai acionar o judiciário, mas eu nunca vi quando uma pessoa no CPF dela aciona o judiciário contra outra pessoa, sai manchete na Folha do Estado de São Paulo, senhorita Tabata, que foi o que aconteceu. Você tem uma relevância muito grande, então antes de cometer qualquer tipo de atitude dessa, você tem que refletir e ter certeza que houve um crime antes que você acabe com a vida e reputação da pessoa que você acionou no Ministério Público. É só esse um ponto muito claro. Então, se for no seu CPF, não deveria ter uma manchete na Folha de São Paulo, você não deveria estar no Morning Show falando sobre isso. Porque foi uma atitude como cidadã Tabata Amaral, não como uma deputada Tabata Amaral. E quando você fala isso num programa onde tem milhares de pessoas te assistindo, isso vira mais uma ferramenta só para mostrar que você está fazendo um certo serviço como deputada. Mas você mesma disse que não foi como deputada, foi pelo CPF Tabata Amaral. Então, mais uma vez, a incoerência bate forte aí, né? E essa pessoa vai ter o direito de dizer que eu tô errada. Você está errada, Tabata. Você está errada. Eu não sei se o direito que eu vou ter vai ser numa ação com juiz, etc e tal. Eu tentei muitas vezes pedir o direito de resposta para falar, eu não tive esse direito. Então eu estou falando aqui no vídeo, na minha rede social, que você está errado. Porque é piada, você não assistiu o vídeo inteiro, você não assistiu a história inteira. Mas enfim... Vai ter o direito de dizer porque dá um contexto. Eu realmente acho que um crime foi cometido e, sinceramente... Você acha que um crime foi cometido, você não tem certeza que um crime foi cometido. E aí você foi lá, me denunciou, acabou com a minha vida durante semanas. E agora que eu acho que eu tô bem aqui para poder conversar com vocês aí... mas eu não vou ficar entrando no mérito do quanto eu sofri não, porque vai parecer um vitimismo, né? A gente pode fazer a piada que foi, inclusive, comigo. Fazer a piada que for, inclusive, com você. É engraçado, né? Porque com você tá tudo bem, mas com terceiros não. E você acha que você tem o direito de se ofender mais do que as pessoas que são alvo da piada. Teve vários cadeirantes que me procuraram e adoraram a piada. Teve vários cadeirantes que falaram, Bruno, não gostei muito da piada, mas piada é piada. E só que você você tem uma vida relativamente normal em comparado a uma pessoa que tem limitação de andar, de se locomover, e você acha que você tem o direito, você tem o direito de sentir mais dor do que aqueles que realmente estariam envolvidos nesse cenário, né, nesse meu tema, né? Agora, eu não vou passar pano para crime. Agora... O humor não pode ser desculpa para você cometer crime, não. Meu querido... Cara, eu queria muito que apontasse qual foi o crime, mas tá tudo certo. O judiciário acho que vai decidir isso, né? Eu, na verdade, queria pegar ainda um pouco de carona nessa discussão que estava tendo, porque aquela lei 14.532, que gerou uma discussão enorme, se era censura ao humor, se não era, queria que você elaborasse em relação a essa lei, que gerou tanta polêmica e tanta gente dizendo que aquilo era uma lei de censura, de constranger os humoristas, de constranger a arte. Qual é a sua opinião sobre essa lei específica? Alexandre, eu vou me repetir um pouco no que eu já disse, porque eu realmente acho que o humor, ele não deve ser tratado de forma diferente do que outras questões. A gente pode estar falando de incentivo ao nazismo, você fazer piada com isso, a gente pode estar falando de racismo, de homofobia.
de novo, isso é crime. Como teve um Porque humorista que fez uma brincadeira muito sem graça contra um autista. Gente, deixa eu parar aqui rapidinho e falar uma coisa. Eu discordo totalmente da ideia de que... Porque assim, quando fala dessa lei, quando fala sobre alguns temas, como a Tabata está falando aí, não significa que as pessoas, elas assistem um vídeo de stand-up, às vezes ela escuta um tema, ela nem escuta o que está acontecendo nesse tema, e elas já ficam irritadíssimas. As pessoas hoje nos bares de comédia não podem ouvir a palavra Jesus, não pode falar, não pode ouvir a frase, o movimento LGBTQIA+, que elas já fecham a cara sem saber o que está por vir, o que as pessoas vão falar. Então assim, mas piadas que podem incentivar o nazismo, etc, etc e tal. Uma coisa é você subir no palco e falar, vamos matar judeus. Isso é muito errado. E não tem nem piada nisso. Agora, vir sobre temas sobre Segunda Guerra Mundial, sobre nazismo, chacotando, enfim, independente de qual for a maneira, é piada. Agora, existe uma diferença entre você falar um monte de frases preconceituosas, etc, etc, tal. Outra coisa é você fazer piadas do tema, que é o que está acontecendo hoje. Está muito sensível isso hoje. O meu tema é sobre cadeirante. Só de eu falar do fato, só de eu citar o fato da cadeirante estar transando, virou como se fosse, tipo, aquele pai ciumento que ouviu falar a filha de 15 anos que está querendo começar a ter uma vida amorosa. Eu já vi um ciúmes, uma coisa maluca. E tá errado, tá errado, tá errado. Que foi horrorosa a questão. Eu vou falar uma coisa, eu discordo um pouco de vocês nessa coisa da regulação de humor. Eu também. Eu acho que o humor ele não pode ser regulado. Não é sobre regular o humor, é sobre regular... Mas é o que você está fazendo, Tabata. Você pegou um tema, você pegou o meu caso, piadas sobre uma cadeirante na vida sexual ativa e ela sendo alvo de piadas, ou a situação sendo alvo de piadas, assim como uma mulher que não é cadeirante seria alvo de piadas também, ou um homem seria alvo de piadas também. Você pegou esse caso e você está colocando limite. Limite, está santificando uma condição que é uma condição triste, mas tem muita gente que tá por aí, que mano, vai pra Paralimpíadas, que vira de cadeira de roda numa rampa, os caras... Mano... O que é liberdade de expressão, mas também não entra com quem está falando. Você acha também? que é ok é uma pergunta muito sincera, num debate humorístico, a pessoa fazer comentários racistas e defender o que foi a escravidão, por exemplo? Eu simplesmente estou dialogando com um humorista. Isso é errado. Humorista. Cara, mas defender a escravidão, defender isso daí, ou ser racista é crime. Então, quando você é racista, você não está sendo humorista, você está sendo racista. Entendeu? Assim como um cara dirigindo um carro e não fazer uma entrega, ele pode ser racista. E isso não tem nada a ver com a profissão do cara, tá ligado? É um cara que não pode ser levado a sério de maneira nenhuma. Então, essa é uma pergunta... Claramente, duas pessoas estão falando de uma coisa. Tabata fala de cometer um crime, só que ela confunde que existem piadas que não é cometer crime, é só falar do tema, né? No meu caso, ela não mostra o vídeo, então as pessoas estão achando que eu cometi um puta crime, não é isso, né? E ele tá defendendo a ideia de fazer piada e tal, e ele tá certo. Eu interpreto o humorista como um cara meu. Pra mim, a lei ela é soberana. Não importa se é humorista, se é político, se é gari, se é professor, se é autor, você não pode ser racista. É isso, Tabata, só que você tá confundindo totalmente as coisas. Uma pessoa, quando a pessoa não gosta de uma piada, ela hoje no Brasil tá ganhando o poder de anular um comediante, só porque ela não gostou. Aí é que a linguagem tem diversos usos, né? Se a gente faz um filme, uma obra de arte que pode ser chocante, pode explorar temas horríveis, o fato de explorar um tema horrível numa dimensão artística não quer dizer que aquilo seja em si uma violência, né? É artístico. Então, eu acho que nesse caso eu concordo com o Paulo, tem uma visão diferente. Cara, eu discordo, assim, eu já tive... Eu não sei qual é a piada específica. Eu acho que tem que... E por isso que eu digo, vai ter um juiz, vai ter um advogado para olhar o contexto específico, mas tem uma pergunta que é, o dano que isso daqui está causando em pessoas... O que está causando, senhorita Tabata? Que dano está causando? As pessoas estão nas suas casas, elas não gastaram R$1 para ir lá no meu show... E não tem
nenhum dano causando. Assim, as pessoas não gostaram e bola pra frente, entendeu? Só que tá tratando o meu caso como se fosse umas piadas super criminosas. E não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pessoas cadeirantes, por exemplo, justifica o humor? Na minha opinião, não. Na minha opinião, um crime foi cometido. Mas eu não sou ditador, eu não estou dizendo que a minha opinião é soberana. Porra, sua opinião não é soberana e você mesmo assim já foi no Ministério Público antes de me contatar, de me procurar para conversar, para acabar com a minha vida do jeito que você acabou com uma denúncia dessa? De fazer uma reviravolta dessa, Tabata? Você acha isso legal? Cara, é muito complicado quando você é uma pessoa que... você vê que você é uma pessoa que tem um conhecimento, que você julga que seu conhecimento é acima do próximo, e ao invés de você abordar o próximo para trocar uma ideia, você exclui ele, você tira essa oportunidade dele de você talvez mostrar uma visão que talvez eu podia escutar e falar, puta, tá legal, mas eu não concordo, minha piada vai continuar sendo essa, e você poderia seguir em frente, ou poderia ver e falar, puta, pequei aqui, tá, tem mais gente detestando piada, que tem mais gente gostando, não vale a pena deixar na internet, vou tirar aqui, mas vou continuar. Eu poderia ter tido várias formas da gente resolver uma situação dessa, mas você diz que você acha que um crime cometeu, que vai ter um advogado, vai ter um juiz que vai determinar isso, porque você acha. Muito bom, deu pra ver que um achismo, ele é soberano do que uma certeza. Quem vai julgar? Uma coisa que me incomoda nesse tipo de situação é que, às vezes, por exemplo, no caso da população cadeirante, eu tenho até uma prima cadeirante, abraço, existem problemas concretos, voltando ao teu próprio discurso, sobre como o centro pode ocupar mais espaço no debate do que os extremos. Existem problemas concretos. Pô, a situação das calçadas, por exemplo, é um drama para qualquer cadeirante. E a gente, às vezes, acaba perdendo espaço no debate público, pautando a situação de um comediante, por exemplo, no lugar de pautar políticas públicas. É que eu sinto que a gente está debatendo sobre um vídeo que vocês estão imaginando que é uma coisa e eu tô falando de outra coisa. Não, eu acompanhei. Talvez a gente deveria até... Mas assim... Só nesse ponto. Eu não tinha visto o vídeo. O presidente do PSB Inclusão Itamar me mandou o vídeo e falou, Tabata, várias cadeirantes me procuraram, isso é extremamente ofensivo, isso nos fere, isso é contra a lei, a gente gostaria que você nos ajudasse a achar um advogado. Eu falei, não, eu vou assinar essa na física, porque é muito errado. Não é um vídeo fazendo piada de cadeirante. Muito errado. Não é um vídeo fazendo piada de cadeirante. É um vídeo, sim, fazendo piada de cadeirante. Você assistir aqui, depois eu vou, sei lá, dar uma forma de deixar em destaque o vídeo do cadeirante aqui, para mostrar que tá sendo uma tempestade gigante num copo d'água. E, mais uma vez, isso não significa que quem assistiu o vídeo não tem o direito de não gostar. Mas quando você não gosta de algo, você não consome esse algo e vai pra frente, né? A não ser que há um crime sendo cometido ali, que não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Cadeirante. É tratando como se fosse um animal, assim. É muito absurdo. Como tratando se fosse um animal. O texto, eu falo que eu fui pro motel com cadeirante e que tinha algumas limitações lá na cadeirante que eu não conseguia. Ela falou, me pega do jeito que você quiser. Eu tô dando uma polida porque aqui é um vídeo, não é um vídeo de stand-up, que aí também não cabe alguns linguajares. Eu chamo ela de Hot Wheels, porque a gente brincou que ela falava que ela era quente sobre as rodas. Eu brinco que eu tô com Lamba Queen no quarto. Eu falo que eu não conseguia pegar ela de 4 porque ela murchava. São piadas, assim, da mesma forma que faria piadas, as mulheres fariam piadas de um homem broxa ou de um homem cadeirante. Então, assim, você fazendo piada com... quando você deixa de fazer piada de algo, você deixa esse algo especial. E essa é uma categoria que... No meu show de stand-up, no dia que eu postei esse vídeo, foi um menino com seu pai lá nesse show. Eu brinquei com uma criança que estava no show de stand-up, um moleque de 12 anos, e depois brinquei com esse garoto. E no meio do show eu descobri que ele era cadeirante. E no final do show, o pai dele veio e falou assim, Bruno, você brincou com o meu filho da mesma forma que você brincou com o filho daquele cara. E isso é inclusão, adoramos. O filho dele adorou também, e ficou aquela coisa toda, vocês estão me seguindo nas redes sociais, etc e tal. Então, assim, virou uma questão de 30 cadeirantes não gostaram, mas 30 gostaram. O porquê a opinião de quem não gostou tem que prevalecer daquelas que gostaram. Então, assim, fica aí a dúvida, né?
direito ao contraditório. Me pareceu que é errado. E se não foi, eu vou sofrer as consequências de ter iniciado um processo que não condiz. Perfeito. Mas Turma, Tabata, deixa eu só... Se a justiça ela for justa mesmo, e ver o dano que está causando na minha vida, um dano muito maior do que umas piadas sobre um contexto que algumas pessoas não gostaram, está causando na vida delas, eu espero que a justiça seja bem justa, porque várias coisas aconteceram na minha vida. Isso acho que, enfim, os comediantes, que não é a página de tenham dó de mim, não é nada disso. Mas se a justiça for justa mesmo, Tabata, você pode sofrer as consequências mesmo, porque meio complexo, né? Meio complexo na sua cabecinha, né? De você achar que cometeu um crime e vamos lá denunciar o cara ao Ministério Público. eu vi que essa coisa do crime te pega muito, né? Porque você falou agora que ele cometeu um crime e tudo mais, e que você ia assinar como pessoa física. Como foi declarar voto no segundo turno a um criminoso? Porque o Lula tem um histórico de... Mano, peraí. Eu acho que eu vou até encerrar aqui. A Wafá, ela foi... Bom, eu não vou entrar nesse... Olha a cara da Tabata, mano. Mano, na moral, velho. Ai, deixa eu me recuperar. Bom, o ponto aqui, gente, a comédia é comédia. Crime é crime. E partindo desse princípio, de todo o meu coração, quando eu fiz essas piadas, não foi com a intenção de ofender e magoar ninguém. Eu, como ser humano, eu peço desculpa às outras pessoas que se ofenderam. Mas como comediante, eu não vou pedir desculpa, porque comédia é pra isso. Comédia é falar de todos os temas, de todos, de forma irônica, sarcástica, lúdica. E esse é o meu papel como comediante diante da sociedade. Até nos meus trabalhos pessoais de leitura, introspecção, eu percebo que quando a gente escuta que a gente está sendo mimado, que a gente está sendo frescurento, que a gente não, a gente está exagerando uma situação, eu praticamente não gosto de ouvir isso, que eu estou sendo mimado. E aí você vai fazendo um trabalho de formiguinha, você às vezes é um psicólogo, você vai fazendo leitura de autoajuda e você vai percebendo o quanto você é mimado diante de algumas situações. A comédia eu vejo muito parecido com isso. O comediante hoje, ele faz as piadas. Muitos dos comediantes, eles são mimados e não quer ouvir que a piada às vezes não foi tão engraçada. Até então é um problema do comediante. Mas o maior problema hoje está sendo a sociedade. Que a sociedade ela está sendo muito, mas muito mimada. Mimada e egoísta. O egoísmo ele é tão grande que as pessoas elas não olham para dentro delas e falam: será que eu não estou gostando dessa piada porque eu estou sendo mimada? Ou porque de fato não é uma piada, é um crime ou foi uma ofensa? Ninguém olha para o espelho e fala: estou sendo mimado. É muito difícil as pessoas fazerem isso. Então, quando for avaliar o trabalho do coleguinha, quando você for ver o comediante fazendo piada, ou você entrar no Uber, por exemplo, e não tem a bala que você queria, ou não tem a piada que você queria, reflita se isso você está sendo mimado, egoísta, ou se de fato você não está sendo tratado do jeito que deveria estar dentro de todos os preceitos, conceitos éticos e morais que a sociedade deve ter, tá bom? Não sei se eu me fiz claro, eu vou encerrar por aqui, de forma bem honesta, coração aberto. Como eu disse anteriormente, deixei no comentário dos vídeos quando começou o cancelamento no vídeo, estou aberto para conversas e diálogo, assim como a senhorita Tabata defende o diálogo, mas comigo não tive esse direito.